Saúdo a todos com a paz do Senhor e venho através desse vídeo, irmãos, irmãs, ouvintes, que vai ouvir, que vai ver esse vídeo através desse meio de comunicação e venho através desse vídeo para comunicar, para compartilhar com os irmãos, com os ouvintes, uma experiência, irmãos, que eu tive durante esses dias e o mês retrasado. Foi uma experiência que eu jamais imaginava que o Senhor poderia me graciar, com essa visão, ou com um sonho, como alguns podem chamar. E o primeiro acontecimento foi um ano retrasado, faz 2 anos atrás. Eu estava num dia normal, fiz minhas orações, fui dormir, sou um servo de Deus. E quando eu estava dormindo, irmãos, o Senhor me mostrava em sonho. Eu me via em um mar, não tinha terra, apenas aquela água mesmo, apenas só água. E no meio desse mar via um barco muito veloz, um barco de madeira. E a estrutura do barco, a parte de baixo, era um barco comum, mas a estrutura da parte de cima do relógio, do barco, era o formato de um relógio. E nesse barco eu via dois seres. O primeiro ser, ele estava vestido como se fosse um padre, aquelas roupas, aqueles brilhos, aquele chapéu, tipo, não sei como se dá o nome que um padre, um papa usa, não sei. Ele estava vestido como se fosse um papa, um padre, num dia de missa, bem vestido. E esse ser, o primeiro ser que eu via, ele ficava andando sobre o barco, para lá e para cá. E logo mais à frente, nas sombras, eu conseguiria ver outro ser, ou seja, tinha dois seres. Esse primeiro ser que eu via, que tinha a aparência de um padre, de um papa, eu conseguia ver ele, o seu rosto. Era uma pessoa já idosa. E o outro, eu já não conseguia ver o seu rosto, só conseguia ver ele nas sombras. E esse ser, uma pessoa aparentemente jovem, alta, com um corpo magro. E esse ser dizia para esse papa ou padre, não sei o que era, dizia assim: acelere esse barco, eu não quero me atrasar para a minha festa. Então esse padre ou papa entrava para dentro do barco e acelerava esse barco. E esse barco ia rumo ao horizonte, rumo a chegar em uma terra. E só que antes de eles irem, ia muito rápido, irmãos. Esse barco ia muito rápido, como se fosse a velocidade de uma luz, assim. Quando ele acelerava, tipo assim, meio que sumia tão rápido. Então, mas antes disso, de acontecer isso, quando ele falava que ele não queria chegar atrasado na festa dele, eu via no formato do relógio, do barco, o relógio, e no relógio estavam marcando 15 para meia-noite. Olha só, irmão, como é forte esse sonho. Estava marcando 15 para meia-noite. E no próprio sonho, Deus me dava em mente, em lembrança, a passagem da parábola das 10 virgens. Eu via que aquele horário, faltando 15 para meia-noite, e via em mente a parábola das 10 virgens, que a Bíblia relata que à meia-noite o noivo virá, que à meia-noite o noivo está vindo. Só que o noivo se atrasa um pouco, irmãos. O noivo se atrasa um pouco. E então as noivas adormecem. E quando ele chega de surpresa, ele pega apenas algumas acordadas, preparadas. Então, se alguém tem uma interpretação melhor,
Eu creio que Deus ali me indicando, me dando uma interpretação, um entendimento naquele momento, foi dessa forma que eu consegui entender. Jesus está voltando, irmãos. E eu creio que nós estamos naquele acréscimo, naquele atraso do noivo. E qualquer hora Jesus pode voltar. Mas para Jesus voltar, é preciso que o filho da perdição seja manifestado. Então, se ainda não foi Satanás, se ainda não foi o anticristo, ele está às portas, ele já está aí. E as pessoas vão adorar, vão ovacionar ele, porque ele vem para aparentemente solucionar, resolver o problema do povo, da humanidade. Então ele diz que ele não quer se atrasar para a sua festa, então ele já está a caminho, já estão para divulgar, já está, falta um milésimo de momento para ele ser divulgado não, para ele ser ali mostrado, digamos assim, para o mundo apresentar ele. E esse foi o primeiro sonho que eu tive, ou o primeiro sonho do ano, 2 anos atrás. Então eu creio que Jesus está voltando, irmão. As coisas estão acontecendo, as coisas estão cada vez piores. Valores invertidos, então muita coisa está dando errado. Só para quem é cristão, só para quem tem uma visão espiritual, vê que as coisas não estão fáceis. A gente está vivendo uma opressão espiritual. A gente que é cristão parece que se a gente não buscar em Deus, a gente é capaz de abandonar a fé, porque as coisas não estão fáceis, irmãos. Imagine para essas pessoas que não têm Cristo, já estão entregues às mãos do inimigo. Então esse foi uma das minhas experiências. O inimigo está às portas, mas também... E o outro sonho que tem a mesma coisa a ver com esse mesmo sonho, irmãos. Já foi recente, ano passado. Estava eu em casa, estava em dia de propósito da minha igreja, na igreja a qual eu frequento, e também Deus me levava em sonho e me mostrava, irmãos, vários líderes religiosos, vários líderes. Esses líderes que você conhece aí, que estão na mídia, que são bem-sucedidos, pessoas influentes, Deus mostrava a todos eles. Eu não vou aqui citar nomes, mas eu creio que vocês já devem saber. Grandes líderes religiosos de debate, que têm uma sabedoria da palavra de Deus, mas usa para o lado errado. Então Deus me mostrava esses líderes todos juntos, e no meio deles, irmãos, Deus me mostrava o nosso ex-presidente, Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro estava no meio deles. E eu vi aquelas pessoas. Eu dizia, Senhor, o que significa isso? O que significa essa visão? Eu dizia assim, Senhor, estou vendo pastores, estou vendo os grandes líderes da nossa nação. O que significa isso? E no meio deles, o nosso presidente, o nosso presidente, o que significa? E Deus mostrava assim. Deus dizia no meu entendimento, no meu sonho, que Bolsonaro estava ali, é o que nós já tínhamos rotulado, o que o povo brasileiro já tinha rotulado ele. Ele representa a direita, ele representa os bons costumes do povo brasileiro, ele representa o certo. Verdadeiramente todos já são acostumados que ele representa a direita. Eu dizia, sim, Senhor, eu entendo. Ele luta pelos direitos da nossa Constituição. Ele luta por uma vida da nossa nação, uma vida certa.
Ele luta contra o invertimento dos valores, porque nós sabemos que tudo está invertido. Eu dizia, mas o que tem a ver, Senhor Deus, esses líderes religiosos ao seu redor? E Deus me dizia assim, esses líderes aí, eles dizem apoiar, dizem ser da direita, dizem ser o meu povo, mas eles estão apoiando a direita só por bens financeiros, só por interesse próprios. Eles não estão preocupados com a minha palavra, eles não estão preocupados com o meu povo, eles não estão preocupados com o que eu tenho que fazer, com o que eu tenho que agir através da vida deles nesta nação. Eles estão apoiando, dizendo que é da direita, mas é por interesse próprios, por lucros, por bens. Meu Deus, eu ficava, Senhor. Então é isso. A maioria dos nossos líderes estão corrompidos, irmãos. Estão com a mente focada mais em lucros, em bens, enquanto o povo de Deus perece de verdade. Então ali eles estão mentindo para o povo de Deus. Ah, eu sou cristão. Ah, eu sou da direita, dos bons costumes. Mas na verdade não estão nem aí. E Bolsonaro, e Deus me mostrava que Bolsonaro ali como simbolizava a direita, a oposição do contrário. Mas as pessoas estão aparentemente só de aparência, como se estivesse apoiando a direita só de aparência, mas na verdade não estavam. Estão corrompidos. E aí Deus me levava para uma outra cena, que essa parte que eu achei mais forte. Estava de noite e eu e a minha pastora, tinha saído para evangelizar e também ia atrás de alguns irmãos que tinham se afastado da presença de Deus. E algumas pessoas falavam, eu vi o irmão numa festa tal, numa boate tal. E nós íamos para lá, para essa boate, para tentar resgatar esses irmãos, conversar, trazer de volta a servir a Deus novamente. Eu e minha pastora, nós íamos atrás desses jovens. E quando nós íamos chegando numa boate a qual eles estavam, muito jovens, aquela boate estava cercada de jovens, pessoas mais maduras também, mas a maioria era jovem. E quando, do nada, irmãos, do nada, as pessoas como se tivessem tido um colapso. Do nada as pessoas caíram mortas. Tanto que os que estavam fora e os que estavam dentro da boate. Falar, meu Deus, o que está acontecendo? Nós corríamos para dentro dessa boate para ver se encontrávamos os irmãos. E nós encontramos. Eles estão mortos. Meu Deus, e o que foi que aconteceu? O que foi que houve com essas pessoas? Por que eles estão mortos? E algumas que estavam de pé não sabiam o que tinha acontecido. Aí Deus falava a minha mente, no sonho, dizia, mete a mão no bolso dele. No bolso deles. E eu meti a mão, irmãos, no bolso desses jovens. Em um desses jovens. E quando eu metia a mão no bolso deles, eu tirava uma sacola transparente e de embalagem com essa droga. E Deus falava assim pra mim, foi isso que matou eles. Vai surgir uma nova droga letal para a maioria dos jovens. Essa droga vai afetar diretamente o seu coração. Muitos jovens vão morrer, muitos jovens vão morrer. Então, irmãos, Deus me falava que vai surgir uma nova droga que vai ser letal. Eles vão usar, vão experimentar e vão ter mais vontade. Deus me mostrava tudinho. Quanto mais vontade ele tiver, vai acelerar o seu coração. Eles vão morrer de infarto na hora. Eu falava, meu Deus.
ele dizia que essa droga vai matar muitos jovens. E quando nós íamos da boate, já vinha amanhecendo, irmãos. Já vinha amanhecendo. E olhava para o horizonte, o sol vinha nascendo. E as pessoas ali, tristes, cabisbaixo, porque estavam tristes pelo que tinha acontecido com seus familiares ali naquele momento. E quando eu olho para o horizonte, o sol vem nascendo e no meio e junto com o sol, irmãos, eu vi uma sombra de um homem que também nascia junto com o sol. Ele nascia, só que eu via, ele estava longe, distante, mas eu conseguia ouvir ele falando e a sua voz era muito alta, que por mais que ele estava distante, mas todos conseguiam ouvir a sua voz. E ele nascia e dizia assim, com os braços abertos. E ele dizia, cheguei. E ele dizia, vinde a mim, todos vocês que estão preocupados, todos vocês que estão com problemas, eu serei a solução do seu problema. Eu resolverei a tua situação. Não se preocupe, porque eu cheguei. Eu vou resolver a tua situação, eu vou resolver a tua vida. Só que Deus me falava em mente que não era uma ajuda da parte de Deus. Era o anticristo, irmãos. Era o anticristo. O Senhor falava, esse aí é o anticristo, é o meu opositor. E ele vai enganar muitos, porque ele vai pegar a maioria das pessoas e até mesmo do meu povo em maior necessidade que essa terra vai ter. E a maioria vão se debandear para dele, vão achar socorro nele. E ele vai enganar muitos. Amém, irmãos? Esse foi a experiência que eu tive. Espero que você fique atento, irmãos. Não se dê por cego, não se dê por surdo. Ouça a palavra do Senhor. Busque mais a Deus, porque as coisas não vão ficar melhores. As coisas cada vez mais vão ficar difíceis. Cada ano que passa, a humanidade está se afastando mais de Deus. Cada ano que passa, mais próximos do inferno a humanidade fica. E mais longe de Deus nós ficamos também. Então vamos nos segurar em Deus, vamos nos fortalecer a nossa fé, porque todas essas coisas irão acontecer. Tudo isso vão acontecer. Catástrofes, situações, problemas. Mas não entristeça o seu coração. Porque, como diz a palavra de Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos ter momentos, tempos difíceis. Já está acontecendo, já está começando. O interessante é que a palavra de Deus diz que isso não é o fim, é o princípio das dores. Agora você imagina do meio para o fim. Se no princípio das dores pessoas já tiram suas vidas, pessoas já se martirizam, se cortam, se matam. Pessoas não estão aguentando no princípio das dores. Imagina agora do meio para o fim. Então persevere, espere no Senhor, entregue a sua vida a Deus, porque Ele não vai desistir de você. Depois que tudo isso passar, Ele virá e irá nos resgatar. Amém, irmãos? Muito obrigado por essa oportunidade.